Uma graça e paz, uma boa tarde para todos vocês que encontram aí aquelas pessoas que têm Deus no coração. Uma graça e paz para todos vocês. Quero falar um pouco para vocês hoje sobre a nossa veste, a nossa vestimenta, nosso dia a dia, como devemos agir, como devemos ficar perante Deus. Quero falar para vocês que no princípio de todas as coisas, quando Deus projetou Adão, e no Éden Deus fez um jardim e colocou Adão lá, ali foi o princípio de todas as coisas. O nosso princípio veio dali. O princípio terreno veio do Éden. Então, quando Deus projetou Adão e colocou Adão no jardim, Adão naquele instante, Adão era puro, Adão era santo, Adão não tinha pecado, Adão não tinha maldade, Adão não tinha pensamento errado. A vida de Adão era somente com Deus. Ou seja, todo dia Deus vinha conversar com Adão. Era uma vida justa, uma vida santa entre Adão e Deus. Mas a partir do momento que Satanás veio até o Éden e ele armou para que Adão e Eva viessem a cair, ali foi a queda do homem. Satanás veio em forma da serpente e teve aquele diálogo com Eva. Vocês conhecem a história. Falou para Eva que tudo aquilo que Deus tinha falado para ela era mentira, porque Deus disse que o dia que ela comesse do fruto, ela ia morrer. E Satanás pergunta se era realmente daquele jeito que Deus tinha dito. Só que Eva disse que não era para comer, mas também não era para tocar. Mas Deus não tinha dito para não tocar. Deus disse para não comer, para não tocar. Foi Eva que disse isso. Porque naquele instante que ela disse que não é para tocar, ou seja, o coração de Eva já estava corrompido. Porque ela sabia que no momento que ela tocava, ela ia comer daquele fruto. Só que Deus disse, o dia que desse fruto comer, vai morrer. Eu creio que Eva, quando come daquele fruto, porque o mandamento Deus deu para Adão, não para Eva. Adão passou para Eva. Eu creio que Eva, o dia que comeu daquele fruto, Adão observou. E Deus tinha dito, o dia que dela comer vai morrer. Adão observou. Já que Eva não morreu, porque Eva comeu primeiro. Já que Eva não morreu, no momento que Eva oferece o fruto para Adão, Adão come daquele fruto. Assim que Adão come, quem vem? Deus. Deus vem. Deus chama por Adão. Por que será que Adão escondeu? Por que será que Adão escondeu de Deus? Porque Deus tinha dito para Adão que o dia que daquele fruto comesse, ele ia morrer. Ou seja, Adão ficou com medo naquele instante de morrer. E Adão o escondeu. Adão escondeu de Deus. Mas você acha que Deus não sabia na onde que encontrava Adão?
Você acha que Deus não conseguia ver Adão? Mas assim então que Adão peca, Deus chega até Adão. Por causa daquele pecado, por causa daquele ato de desobediência a Deus, então o homem foi tirado do jardim, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida. Porque no instante que Adão pecou, que Adão tinha pecado, se ele come daquele fruto da árvore da vida, o pecado de Adão se tornaria um pecado eterno. Então Deus tirou Adão. Mas só que no momento que Deus tira Adão fora dali, o que Deus faz primeiro para Adão? Mata um animal. Porque Deus não quer mandar o homem de qualquer jeito para fora. Deus mata um animal e ceia ali com Adão. Só que antes, no momento que Adão pecou, Adão então faz a sua própria vestidura. A vestidura que Adão fez, ele achou que ia encobrir algo. Ele achava que ia encobrir pecado, mas só que quando o sol veio, as folhas murchou e apareceu tudo aquilo que o inimigo fez Adão pecar, apareceu naquele instante. Mas só que Deus não podia mandar Adão fora de qualquer jeito. Ali teve que morrer um animal. Ou seja, ali estava mostrando que Cristo iria morrer por um pecador. Um animal foi morto. Naquele instante que o animal foi morto, o que Deus faz então? Arranca a pele do animal e veste Adão. Veste Adão. Então a primeira veste do homem foi o homem quem fez. Para nada serve a nossa primeira veste. A segunda veste então foi Deus mata um animal e veste em Adão. Aquela veste ali, aquele animal ali simboliza Cristo. Simboliza o cordeiro. Um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo e o outro foi morto na fundação do mundo. Aquela veste simboliza Cristo. Então quando Deus olha para Adão, Deus não consegue ver em Adão mais o seu pecado. Porque agora Cristo encobre Adão. Quando Deus olha para Adão, Deus vê Cristo. Deus vê Cristo em Adão. Por causa de Adão. Por causa de Adão não guardar o mandamento. Hoje, todos nós sofremos. Todos nós pagamos. Porque Adão desobedeceu a Deus. Adão não conseguiu guardar sequer um mandamento. E talvez você aí acha que pode guardar, mas você não consegue guardar também. E Deus fez Adão para viver eternamente. Mas como lá no passado os anjos corromperam, eles tiveram que passar numa eleição, o homem também teve que passar na eleição de Deus. E o homem reprovou. Só que quando Adão sai fora do jardim, aí Deus fala para Adão: Adão, neste momento você vai ter que trabalhar, sustentar com seu próprio suor. Naquele instante Adão teve que sustentar, teve que trabalhar. Porque até então lá no jardim, dentro do jardim, Adão não precisava trabalhar. No momento que Deus colocou Adão lá, era para Adão cultivar e o guardar. Mas só que quando Adão vai plantar algo, Deus já supriu a necessidade de Adão.
Adão não precisou plantar nada, porque Deus já plantou algo para nos suprir a nossa necessidade. Adão não precisava de nada. Deus supriria Adão por toda a vida. Mas no momento que Adão desobedeceu, deu ouvido à voz da sua esposa, a sua esposa deu ouvido à serpente. Mas só que quando Deus chega até Adão e pergunta para Adão, qual que é a resposta que Adão dá para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deste. Adão, quem fez você comer desse fruto? Foi a mulher que o Senhor me deste. O que Adão está falando para Deus ali? Deus, é o Senhor que é culpado. Porque se o Senhor não tivesse dado a esposa, eu ainda continuaria santo. Ou seja, Adão culpou a Deus pelos atos que ele estava fazendo. Chega até Eva e pergunta para Eva: Eva, foi a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, as pessoas não querem assumir a culpa, não querem assumir o erro. E chega até a serpente também, pergunta para a serpente: serpente, isso é uma teoria que eu estou falando. Eu creio que chega até a serpente, foi por causa do querubim. O Senhor projetou o querubim lá, e o querubim entrou em mim, e eu tentei Eva. Eu creio que ele chega até os querubim também e pergunta para o querubim: querubim, foi por causa do trono. Estava um trono vazio, eu desejei sentar no trono. Ou seja, uma cobiça que o ser humano vai cobiçando e não consegue sustentar, dizer que é o ego dele que está fazendo isso. E Deus então tirou Adão do jardim. E Adão teve que sustentar. E a Bíblia fala que Adão teve Caim e Abel. Só que Deus deu um mandamento para Adão: Adão, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Isso foi a pregação, a mensagem que Adão ouviu do Senhor. Eu acredito que quando nasceu Caim e Abel, eu acredito que Adão começou a trabalhar na cabeça daquele moleque, do Caim, começou a trabalhar. Caim, Deus disse que da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. E através dessa pessoa pisar a cabeça da serpente, nós voltaremos dentro do jardim, lá no Éden. E aquele moleque foi ficando com aquela intenção que Adão e Eva estavam passando por ele. Você vai crescer e através de você vai pisar a cabeça da serpente e nós vamos voltar lá para o paraíso. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo. Só que quando Deus chega, eles começam a crescer, e Deus chega e cada um deles traz uma oferta para Deus. Só que Deus, ele olha para a oferta de Abel e aceita. Só que quando ele olha para a oferta de Caim, não é que a oferta de Caim foi uma oferta mal. Não, a oferta é boa. A oferta de Caim é uma oferta boa. Só que Deus fala para Caim: Caim, se você fizer o bem, eu aceito. Ou seja, o pecado já está à porta do seu coração. Cabe você dominá-lo. Então Deus só olha na pessoa, Deus só olha na oferta, mas primeiro ele olha na pessoa. Quem é a pessoa que está trazendo a oferta para ele? Se você é uma pessoa má, a sua oferta
certamente vai ser uma oferta má. Se você é uma pessoa boa, justa, a sua oferta é uma oferta justa. Então vai depender quem é você. Quem é você, a sua oferta será semelhante a você. Então, primeiramente, Deus não rejeitou a oferta de Caim, rejeitou a Caim. Caim, se você fizer o que é bom, eu aceito. Mas Caim deixou entrar no seu coração, dominou. E naquele instante que Adão e Eva pecou, ali espírito maligno teve acesso à terra. Porque é o que Deus disse: eu não disse espírito de medo, mas sim espírito de valentia. Naquele instante, demônio, Satanás teve acesso à terra. No momento que Adão pecou. E Caim começou a crescer com aquela mentalidade que Adão estava passando para ele. Você vai pisar a cabeça de serpente, através de você nós vamos voltar. Só que quando Deus chega, que Adão começou a trabalhar dia e noite na cabeça daquele moleque, você é o cara, é você, e Deus chega, fala, não é você, é Abel que eu aceito. O que acontece com Caim naquele instante? A ira entra no coração dele, porque os pais dele disse que ele seria o cara, e chega Deus, diz que não é ele mais, diz que é Abel. O que ele pensou? Então não vai ser eu que vai pisar a cabeça de serpente, mas o meu irmão Abel. E ele bolou um plano, matou o seu irmão Abel. Só que quando ele mata Abel, o sangue de Abel começa a clamar. E Deus vem. O sangue clama-me. Então quando você está matando o irmão, uma irmã, não matando fisicamente, mas matando em palavra, e matando em atos que você tenha feito, você está matando o irmão. Você está tirando algo dele que Deus o deu, para que ele viesse a fazer, para que ele visse a cumprir o propósito de Deus. Mas só que no momento que você está matando aquele irmão, é você que tem que fazer tudo aquilo que aquela pessoa deveria fazer. Você está assumindo um risco grande de Deus colocar a mão sobre a sua cabeça, e vai colocar e vai punir você. Porque você está tirando algo que Deus planejou para aquela pessoa fazer, e você está impedindo daquela pessoa de fazer algo que foi o propósito de Deus. Deus vai colocar a mão na sua cabeça. Foi a isso que passou no coração de Caim. Caim fugiu. Porque ele falou assim, ó, vou fugir. Vou fugir. E naquele instante ele fugiu. Talvez você é um desse tipo de pessoa que começa a querer matar o sonho de muitas pessoas. Talvez tenha pessoa que Deus projetou ele para ter um sonho, para falar da palavra, para falar para as pessoas, mas talvez você acha que é o dono da verdade e quer impedir. Infelizmente Deus põe a mão em você. Deus põe a mão em você igual colocou a mão em Caim. Deus vai ferir você. Sabe por quê? Deus diz que entre você e Deus, nada pode entrar no meio, pode ter obstáculo. Todo obstáculo que tiver no meio, Deus vem e o destrói. Igual aconteceu com o pai de Abraão. Ou seja, o chamado foi para Abraão. No momento que Abraão partiu e levou o pai, irmão, sobrinho, Deus teve que descer e tirar o pai de Abraão. Porque senão Abraão
não saía de perto do Pai. Então, qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é para aquele que o chamou. Aquilo é o propósito de Deus. Se você está querendo atrapalhar o chamado de Deus para alguma pessoa, Deus põe a mão em você. Deus põe a mão em você. Aconteceu isso com Saul. Saul queria atrapalhar o chamado que Davi tinha. Deus colocou a mão em Saul. Deus tirou o espírito de Saul. E o Saul próprio se matou. Talvez você está assim. Está impedindo algo que Deus tenha planejado sobre a vida da pessoa. Talvez você está fazendo pessoas sair da igreja por ato que você tem falado e não tem vigiado. E as pessoas têm afastado da igreja por sua culpa. Deus vai cobrar de você. Vai cobrar de você. Se você é um tipo de pessoa assim que tenha falado algo que não deve, clama a Deus. Pede para Deus mudar você. Pede para Deus mudar você. E sobre as nossas vestiduras, a primeira vestidura o homem faz. A segunda vestidura Deus o dá. Mas só que a terceira vestidura são a vestidura dos meus atos de justiça, de obra. Eu vou ter que tecer a minha vestidura. Por isso que lá em Mateus 22, nas festas das bodas, quando o rei entra lá dentro, ele vê uma pessoa que não está com a sua veste apropriada. Ele não teceu a sua veste. E quando ele chega, ele pergunta, como entrasse aqui? Ou seja, você só vai poder entrar no reino, desfrutar do reino, se você tiver obra. Sem obra, você não consegue desfrutar do reino. Você só vai poder ter acesso ao reino se as suas obras forem as obras boas. Se as suas obras forem as obras má, você vai ter que passar pelo fogo. O fogo vai ter que purificar você. Ou seja, o lago de fogo vai tocar em você. Você vai ter que ser purificado. Então vai depender muito dos seus atos de justiça. O que você está fazendo? Será que o que você está fazendo é o que agrada a Deus ou o que agrada a você? Se for algo que agrada a você, infelizmente para Deus vai em vão. Tudo vai depender do que você tem feito. Será que as suas vestes você mesmo está tecendo? Ou quando ele chegar, você vai encontrar com a sua veste suja, sem tecer. Como está você? Como você encontra hoje? A salvação já é garantida no momento que você creu. Mas para entrar no reino, depende das obras. Depende o que você está plantando hoje. O que você tem plantado? O que você tenha feito da vida que o Senhor Jesus um dia morreu no seu lugar? Qual que é a sua visão? Qual que é o projeto que você tem no seu coração sobre Deus? Que projeto você tem colocado? Será que você está aqui só por estar? Ou um dia Deus colocou você aqui para ser um vencedor? Nunca ser um derrotado. Deus conta com você. Deus espera que cada um de nós comece a tecer as nossas vestes. Ou seja, as vestes são as obras boas. As obras má vai ser queimada como palho, madeira e feno. Isso vai depender se eu entro no reino ou não. Como eu tenho tecido as minhas vestes. Como você tem tecido as suas vestes? Ou você encontra do mesmo jeito como sempre está? Você tem que ser diferente. Tem que mudar. Muda. Eu acredito que a partir de hoje a sua vida vai ser outra. Eu creio.
que Deus muda o seu dia a dia. Eu peço para você agora que medita um pouquinho nessa mensagem sobre as suas vestes. Não é roupa, não é veste roupa, não é de roupa. As vestes de justiça que você tenha feito com as suas obras. Não é desse pano que você tenha feito com a sua vida. Espero que te ajudou. Espero que você seja uma pessoa que alcança a visão do reino. Espero sinceramente que tudo isso não seja em vão sobre a sua vida. E que você tenha uma boa tarde. Em nome de Jesus. Fica na graça e paz.